Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui nos Encontros Criativos da Gastronomia de Belo Horizonte, celebrando a 7ª edição da Semana da Gastronomia Mineira e hoje com uma cozinha espetacular, com o nosso grande e querido mineirinho, Caio Soter, né? Um grande mestre de verdade, esse é mestre por excelência. E ele vai estar mostrando para a gente um prato que todo mundo conhece na nossa cozinha. E conversando com o João Simoncini, um grande cozinheiro e professor lá de Juiz de Fora, e que vai estar trocando umas informações, né? Aquela conversinha, aquele bate-papo, que é uma pena que a gente não está ao redor do fogão a lenha, né? Mas que vai ser uma conversa, uma prosa muito boa, vai ser uma prosa boa, assim, viu? Vamos aproveitar então, sejam bem-vindos, agradecer a Helder, que está fazendo a tradução para a gente em Libras. Muito obrigado, seja bem-vinda também. E a bola é com vocês, João e Caio, manda ver. Tudo com vocês agora, e vou ficar aqui só nos bastidores acompanhando essa delícia de prato que vai sair aí daqui a pouquinho. Maravilha, Puyat, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, cozinhando um pouquinho esse prato aqui, que é o meu prato preferido da vida inteira, que é a galinhada. Para mim, ele é o prato mais mineiro de todos. O que você acha disso aí, João? Com certeza, Caio. Para mim aí, ele tá pau a pau com o frango com quiabo. É isso aí, então a minha galinhada ficou melhor ainda, porque ela também vai quiabo. Então a gente vai se divertir bastante aqui hoje. Com certeza, cara. É um prazer estar aqui contigo e com a Helder e com o Puyat. Maravilha. Ó, eu colocando uma frigideira no fogão. Queria mostrar para vocês um pouquinho do meu mise en place aqui, né? Da separação dos ingredientes para a gente começar a cozinhar. Essa parte aqui é muito importante, porque quando a gente vai cozinhar, se a gente tem que parar para cortar um ingrediente ou separar alguma coisa, às vezes a gente vai perder o ponto da cebola, perder o ponto do alho. Então é importante a gente ter tudo muito bem separado aqui. Então o que eu vou usar hoje na minha galinhada? Cúrcuma, que é o açafrão da terra, né? Isso daqui, gente, é o ingrediente que não pode faltar na galinhada. Junto do arroz e do frango, na minha opinião, esse daqui é um dos ingredientes mais importantes, é ele que dá identidade para esse prato tão mineiro, né? A gente vai ter pimenta dedo de moça, gengibre, temos aqui talo de coentro e de salsinha, cebola e alho, que não pode faltar em nenhuma receita mineira, pimentão, calabresa, bacon, frango, tomatinho, ora pronobis, o limão capeta e aqui o nosso cheiro verde, né? Cebolinha, coentro, salsinha, ovo, quiabo, frango assado, arroz e coraçãozinho. Então vocês viram que é uma receita muito rica, né? Cheia de coisa boa. Eu vou começar dando uma tostadinha no meu quiabo. Eu deixo uma panela ficar bem quente e eu vou pegar o quiabo cortado longitudinal assim e vou colocar viradinho para baixo na frigideira. Esse quiabo aqui, ele é muito bom, João, para aquele pessoal que não gosta do quiabo babando, sabe? Porque como a gente pega a frigideira bem quente e coloca o quiabo ali, ele dá uma seladinha nessa parte de baixo do quiabo. Então, ele não vai soltar aquela baba característica. Eu gosto do quiabo de todo jeito, né? Eu acho que tem prato que a gente tem que procurar a baba, né? Igual o frango com quiabo mesmo que você falou, ele é um prato que quanto mais babado, melhor. Porque a baba do quiabo, ela ajuda inclusive a encorpar o molho, né? Agora, tem gente que não gosta, então é um bom método para agradar todo mundo, né? Às vezes, Caio, eu asso o quiabo, né? Meu pai fritava o quiabo, meu pai que era um grande cozinheiro, José Simoncini. E esse quiabo que você está usando aí, possivelmente é um quiabo Santa Cruz, que é um quiabo desenvolvido aí pela Embrapa. Mas lembrando que o quiabo ele tem origem na África, a gente chamava de quiabo nariz negro, né? Que é um quiabo menor. Um quiabo mais que tem uma textura, precisa de um cozimento maior.
esse quiabo aí, quanto menor, né? Ele menor e mais fresco, ele dá uma crocância, né? Dá um charme. Com certeza. A gente consegue outra característica, né? Além da baba, que é tão famosa. Esse preparo aqui, a gente consegue essa crocância que você falou, né? Muito bom, muito bom. Ó, e eu coloquei aqui também um coraçãozinho. Porque a gente tem essa tradição mineira, né, de comer miúdos. E eu acho que o coração, pelo menos pra mim, é meu miúdo preferido. Coração e moela, eu acho maravilhoso. Então aqui eu coloquei um coraçãozinho que vai tostar junto do nosso quiabo. Ó que beleza. E você usa só o que, cara? Só um sal no quiabo, sal e pimenta? Isso, aqui eu vou colocar um pouquinho de sal. Ó. Depois eu vou dar uma salteada para misturar bem, um pouquinho de sal e um pouco de pimenta do reino. Ô, Caio, nessa receita, uma provocação, não faltou nada pra gente tomar, não, cara? Tá Faltou uma cachaçinha, não faltou? Com certeza, cara. Mas eu já tenho aqui uma dosezinha de cachaça separada que a gente vai usar para deglaçar a frigideira. Então a cachaça, de uma forma ou de outra, vai estar presente aqui na nossa receita. Muito bom. Ó, agora a gente vai dar uma misturadinha aqui nesse quiabo. Você vê que ele já fica bem sapecado. É isso que a gente quer. Ó que maravilha. E vou dar uma viradinha no meu espetinho de frango. Ó. Que maravilha, gente. E agora eu já vou deixar essa outra frigideira aqui do lado, porque é nela que a gente vai puxar a nossa galinhada. Começando, é claro, por um bom refogado, né? E aí eu tenho que lembrar da nossa querida Dona Lucinha, né? Que ela tem uma frase que eu acho maravilhosa. A Dona Lucinha falava assim: o refogado, ele é o amor na panela. Então eu acho que a hora de fazer um bom refogado para iniciar uma receita, talvez é a hora que a gente tem que prestar mais atenção ali para ter uma base de sabor muito rica e ter muito carinho nesse prato desde o começo. Com certeza, Caio. E tem até o chefe Hélio de Goiás que comentou, ó, fez a leitura aí para você, tá? Tem uma outra grande escritora, né, da cozinha mineira, que é a Maria Estela Cristo Libânia, a mãe do Frei Beto, que também, né, ela dá algumas dicas nesse sentido. Que você tem um bom fundo, você tem um bom preparo, né? Com certeza, isso é essencial. Ó, e como toda boa receita mineira, a primeira coisa que entra na panela para o refogado é uma boa colher de alho picado. E aí, ao redor do país, a gente tem até uma discussão: o que vem primeiro, o alho ou a cebola, né? Aqui em Minas Gerais a gente gosta de alho dourado, então o alho sempre vai entrar primeiro, né? A gente vai deixar o alho aqui bem douradinho e depois a gente entra com a cebola quando o alho está quase queimando, porque aí ela solta a água, interrompe o processo de cocção do alho e a gente consegue ter o gostinho de alho dourado e a cebola não vai passar do ponto, né? A gente vai conseguir controlar ela. Quando a gente entra com a cebola primeiro, se você quiser um alho dourado, você vai ter que caramelizar a cebola. E aí você altera o sabor da cebola, você vai deixar mais adocicado, que não é a nossa intenção aqui, né? O alho, ele tem uma proteína que ela é um pouquinho pegajosa. Vocês já devem ter passado por isso, do alho grudar na tábua, ou então quando você vai cortar alho, começa até a grudar um pouquinho na mão, né? E o óleo ajuda muito a essa proteína não grudar. Então, quando a gente vai dourar alho, é importante a gente ter uma quantidade generosa de algum óleo. Hoje eu estou usando aqui azeite, mas pode ser manteiga, pode ser um óleo de soja, de girassol, né? O importante é ter uma quantidade razoável para o alho não grudar e conseguir dourar como um todo. Essa imagem aqui, gente, é uma das coisas mais lindas que tem na cozinha, assim, na minha opinião. Um alho dourando e a forma como o cheiro dele
vai tomando conta do ambiente que a gente está. Isso é uma coisa maravilhosa, olha só. O Caio, uma pergunta. Você gosta do alho mais do brunoise, do brunoise, ou você prefere um alho socado? O que você recomenda? Então, isso daí depende muito da intensidade de sabor de alho que a gente quer na receita, né? Hoje aqui eu estou usando um alho brunoise, que é o alho cortado bem pequenininho. Quando a gente usa o alho socado no pilão, essa proteína do alho, ela é liberada. E aí a gente tem um alho com mais intensidade, né? A gente tem aquele alho mais ardido. Então, quando a gente quer um alho mais ardido, a gente amassa o alho, a gente soca o alho. Quando a gente quer um alho mais suave, a gente vai partir para uma solução de usar ele o mais inteiro possível, né? Quando você quer só aquele perfumezinho de alho, o legal é você colocar o dente no óleo e deixar o dente soltar o sabor e tirar o dente do preparo, né? Então, isso vai depender muito do sabor que a gente quer na receita. E olha só, meu alho já está super douradinho. Dá uma olhada aqui. Super dourado. E para ele não queimar, agora nós vamos entrar com a cebola. E a cebola, na hora que ela entra, ela já interrompe a cocção do alho. Então a gente não vai ter amargor aqui. A gente não vai ter gosto de alho queimado, tá? Muita gente acha que quando coloca o alho primeiro, vai ter gosto de alho queimado. E não é verdade. A gente só tem esse sabor se ele queimar. Quando a gente entra com a cebola, ele não queima. E eu já vou aproveitar aqui, vou entrar com talo de coentro e de salsinha. Vou colocar um pouquinho de gengibre. Esse gengibre ele tá cortado em cubinhos também, tá? Brunoise. E vou colocar um pouquinho de pimenta dedo de moça para dar uma picância na nossa receita. Caio, uma pergunta. Nas suas andanças pelo mundo aí, você identificou que eles também usam muito alho? O que você tem a comentar? Ô João, desculpa, você pode repetir a pergunta para mim? Nas suas andanças... Tava olhando o cabo do microfone aqui, não consegui prestar atenção. Na cozinha mineira não pode faltar alho, cebola, né, básico. Mas nas suas andanças aí pelos Estados Unidos, né, lá que andou aí, mundo afora, você identificou algum outro país que utiliza muito alho, que o alho entra primeiro, né? Ah, sim. Cara, esse detalhe do alho entrar primeiro, eu vou te falar que eu nunca reparei, tá? Mas o uso do alho, ele em algumas regiões da França se usa muito alho, né? Na Itália tem algumas regiões que sim, mas eu não diria um país específico, mas regiões específicas, né? Se você vai para o norte da Itália, não se usa alho como a gente, por exemplo. Ó, para a gente não perder o ponto do arroz aqui, eu vou entrar com o franguinho despedaçado. Isso aqui é um frango, sabe aquele frango que sobrou do almoço? Esse é o melhor frango para você usar nessa situação. Vou colocar um pouquinho de bacon, um pouquinho de calabresa. E aí vou entrar com um tomatinho cereja cortado, pequenininho. E aí, ó, isso aqui é a base do nosso arroz, da nossa galinhada. E eu dourei tudo aqui. Então, para deglaçar a frigideira, né, pra gente soltar todo o sabor que ela tem, vou entrar com um pouquinho da nossa cachaça. Olha que maravilha. Vamos deixar evaporar esse álcool. E você usou uma cachaça que a gente chama de branca, mas não é branca, ou uma cachaça envelhecida? Exatamente. Eu usei uma cachaça branca porque eu não quero um sabor muito pesado de envelhecimento. Se você quiser aquele toquezinho de madeira, fica muito legal se usar a cachaça envelhecida em barril de um burana. Um burana dá um sabor muito legal. Uma das madeiras minha preferida, a burana e a castanheira. Ah, é bom demais, não é? Com certeza. E ó, eu vou colocar aqui aquela que é o ingrediente fundamental da galinhada, que é a cúrcuma. É muito importante a gente colocar ela nesse momento aqui,
porque ela é lipossolúvel, ou seja, ela se dissolve em gordura. Então é importante porque aqui a gente entrou com azeite, né? E o azeite vai ajudar a derreter a cúrcuma e deixar aquela cor bem bonita e amarelona na nossa galinhada. Ô Caio, mais uma pergunta, a gente está aqui nesse bate-papo. Você comentou aí dos talos, né? Super importante. A gente tinha que estar utilizando aí, o Goiás sabe que a gente tem um trabalho com isso, com sustentabilidade na cozinha, com 7Rs, né? Que está em moda. E essa questão de reaproveitar, por exemplo, os talos é super importante, né? Isso é importante demais, João. E a gente tem que pensar que cada parte do alimento, ela tem a sua função ali. Tem o seu melhor aproveitamento, né? Então, por exemplo, as folhas do coentro ou as folhas da salsinha, elas fazem parte de um grupo de ervas que a gente chama de ervas finas, né? São aquelas ervas que elas não suportam muito bem o calor. Ou seja, elas sempre tem que entrar no final da cocção. Quando a gente pega os talos dessas ervas, né, tanto da salsinha quanto da cebolinha, elas precisam de temperatura para liberar o máximo de sabor e aroma que elas possuem. Ou seja, elas precisam entrar no começo da cocção. Então é muito importante a gente saber quando usar melhor cada parte ali da erva, porque a gente consegue chegar no máximo do potencial delas. Mas o mais importante de tudo é a gente lembrar que nada pode ir para o lixo, né? E eu falo muito isso quando a gente está em casa, cortando ali um vegetal, às vezes tem a bundinha da cebola ali, um pedacinho da cenoura que você não vai usar, guarda tudo isso em um pote fechado, vai colocando no congelador e quando seu pote encher, você faz um caldo de legumes. E aí desse jeito nada vai para o lixo. Muito bom, cara, muito bom. Isso a gente tem que preocupar com isso, porque senão daqui a pouco não tem comida para todo mundo do mundo, né? Já não tem hoje, para falar a verdade. Com certeza. E é super importante, cara, esse ponto que você citou, por exemplo, se eu perguntasse aí para quem nos escuta, né, quanto que a gente gera de resíduo, eu não chamo de lixo, que é lixo aquilo que não presta, nós produzimos em torno aí de 1 quilo de resíduo. E aí 60% desse resíduo é matéria orgânica. E aí se você multiplicar por 30, por 12, e pela nossa expectativa de vida, vamos ter quase 30 toneladas de resíduo que a gente produz no decorrer da nossa vida. Isso é gravíssimo, né? Dentro de uma perspectiva do trabalho, que vários cozinheiros trabalham, de reaproveitamento, né? De sustentabilidade. Não, é assustador. Quando a gente começa a pensar nos números, parece que é uma brincadeira de mau gosto, né, João? Parece assim, inacreditável, mas é a realidade que a gente vive, né? Ô, Caio, tá bonito isso aí, cara. Não tá bonito? Eu vi lá a sua formação, cara, toda a sua história, é muito bonita, você trabalha muito com a cozinha afetiva, que a dona Lucinha, que você bem comentou, né? Que a dona Lucinha, se eu não me engano, é do Cerro Frio. Exatamente. E ela coloca o amor, o afeto, além da técnica, né, cara, que você tem, que tá de sobra. É super importante. Esse carinho, ele é fundamental, né? Você não usou salsão, e a cozinha americana usa muito salsão, né, cara? Eu tenho uma admiração muito grande. Gosto muito de salsão, cara, no preparo, né? Igual você falou aí agora, a folha vai pro caldo e o talo vai pra cocção. O salsão, ele é muito importante, a gente usa ele muito em caldos. E agora eu vou inclusive começar a entrar com um caldo aqui, que é o caldo de frango. O caldo de frango, olha só a cor dele, que maravilha. Eu vou colocar aqui para começar a dar uma profundidade de sabor e a gente vai entrar com arroz depois para cozinhar. O salsão, na cozinha mineira, a gente não usa ele tanto em refogado. Ele é muito aromático, né? Então ele é muito legal para perfumar esses caldos. Então nesse caldo de frango aqui a gente usou um pouquinho de salsão, viu? Que bom. E agora eu já vou entrar com arroz. Eu tenho aqui um arroz que é aquele arroz da primeira água, sabe? Ele é um arroz que a gente coloca metade da água. A gente faz muito isso aqui em Minas Gerais, né? A primeira água ele chega na metade da cocção e depois a gente completa a água para ele chegar no ponto certinho. Eu vou deixar esse arroz aqui separado
porque ele que vai ser a base aí da nossa galinhada, né? Vou colocar um pouquinho mais de caldo de frango e vou deixar esse caldo reduzir. E eu queria contar para você um pouquinho, João, de como que a gente faz esse caldo de frango aqui no restaurante, porque na gastronomia mineira não, francesa, os caldos são chamados de fundos, né? E tem uma explicação para isso, porque os caldos são o fundo de sabor do prato, né? É nele que está a maior complexidade de sabor. Nesse caso, a gente usa bastante pé de galinha, porque o pé de galinha ele tem muito colágeno, né? Então, quando a gente usa esse tipo de ingrediente no caldo, o caldo vai dar aquela pregada na boca, né? Aquele prega-beiço, que é bom pra caramba. E eu acho que todo arroz caldoso, o segredo dele é um caldo bem colagenoso. Então o que a gente faz? A gente tosta esses pés de frango no forno, até ele ficar bem dourado. Quando ele tá com uma cor bem bonita, a gente bota para cozinhar junto com cebola, alho, salsão, cenoura, algumas ervas aromáticas, né? Alecrim, tomilho. E aí a gente deixa cozinhar por mais ou menos um dia, para extrair todo o sabor que a gente pode extrair desse pé de frango. Então esse caldo aqui é bom pra caramba. E ele vai dar muito sabor para nossa galinhada. Me lembro de um outro preparo seu, Caio, que você fez, inclusive para os nossos alunos, você fez uma canjiquinha, e onde você utiliza, se não me engano, um caldo de pé de porco. Eu achei sensacional, cara. Exatamente, aquela canjiquinha ficou boa, viu, João? Nossa, mãe, eu comi com os olhos, cara. A gente também come com os olhos, né? Ali a gente usou pé de frango e pé de porco. Eu gosto muito de fazer essa mistura do frango com o porco, eu acho que eles se complementam, né? Tem até um prato muito legal da cozinha mineira, que é o galopé, né? Que ele é um caldo de galo, é um cozido de galo com pé de porco, né? Isso. Então o pé de porco ele entra exatamente para trazer esse colágeno, trazer essa pregada no beiço, né? Que é incrível. E dessa galinhada, Caio, me veio a memória aqui o pequi, né, do Centro-Oeste, que na verdade nós temos aí, eu morei muito tempo em Bambuí, em Medeiros, na microrregião da Canastra, e fui conhecer pequi em Delfinópolis, né, quase oeste de Minas. Uma galinhada também Sim. poderia, né, a galinhada goiana, parte do Goiás também. Se a gente pegar o oeste de Minas, tem muito pequi. Não, com certeza. Eu gosto muito de usar pequi. Nessa galinhada aqui específica eu não uso, porque quando eu fui criar esse prato para colocar aqui no restaurante, eu busquei trazer as minhas referências familiares de galinhada, né? Então, por exemplo, tem família que usa milho na galinhada. Eu já vi gente que coloca milho e ervilha na galinhada, né? Às vezes vai ter gente assistindo aí, a gente, que vai falar, pô, na galinhada da minha casa vai milho, o Caio não pôs milho, né? A minha galinhada, ela já vai pimentão amarelo, que é um negócio que não tem em toda galinhada, né? Tem família que usa, tem família que não usa. Da mesma forma é o pequi. O pequi, ele é muito usado na galinhada goiana, né? Inclusive tem o arroz com pequi, também que é servido com frango. E é muito usado no centro-oeste de Minas. Mas como essa minha referência, ela é muito aqui dessa galinhada mais perto da capital, né, que eu sou Belo Horizontino, nascido e criado, na minha não vai pequi. Mas eu adoro, adoro, adoro. E é importante dizer que apesar da gente ter se diferenciado ao longo dos anos, né, a cozinha goiana e a cozinha mineira, elas têm uma origem muito parecida, né? Então, quando você compara uma galinhada goiana com uma galinhada mineira, você vê muita similaridade, né? Aí eu acho que diferencia um pouquinho pelo uso do pequi lá em Goiás. Agora, se você for chegando lá para as bandas de Paracatu, você vai ver que a galinhada já começa a incorporar o pequi, né? Isso que é a beleza da cozinha do nosso estado, essas diferenças e semelhanças nos mesmos pratos. Com certeza, cara. E aí, João, eu acho importante dizer também o seguinte, essas semelhanças e essas diferenças, elas acontecem por quê? A nossa cozinha, ela foi fundada por mulheres que estavam cozinhando para suas famílias. Não teve um chefe, né, que morava em Belo Horizonte,
e aí pensou, vou criar uma galinhada. Não, tinha uma mãe de uma família lá em Paracatu que criou esse prato, né? Aí depois uma vizinha fez, e essas modificações de família para família é que eu acho que são a beleza da nossa gastronomia. Eu sempre brinco, Caio, que para mim uma das cozinhas mais significativas do nosso país é a cozinha mineira e a cozinha sertaneja, né? Que a nossa cozinha ela é fundada na fome, até o Duarte Freire, que tem uma frase dele que é abundância em ouro e penúria de alimentos, né? Isso é uma teoria minha que toda essa nossa abundância, isso a gente queria colocar uma boa mesa, trazer a nossa identidade para o prato, né? Trazer muito preparo para uma mesa, está vinculado ao período de fome que boa parte da população mineira passou, entre aí, né, o final do século XVII, 1695, até 1750, né, que é meados aí do século XVIII. Até os historiadores. Com certeza. Em relação a isso. Eu achei fantástico, cara, você trazer. Isso é cozinha autoral, você trazer a sua memória, e as memórias delas, ao mesmo tempo, elas são coletivas e elas são individuais, você trazer o que chama de memória identitária gustativa do prato. Muito bom. É isso mesmo, e assim, essa parte que você falou da história é muito importante para a gente entender. A cozinha mineira, uma das maiores bases da nossa cozinha mineira, é a cozinha de quintal. Essa cozinha de quintal é uma cozinha fundada na subsistência das famílias, né? Que é exatamente o que você falou. Nesse período dos 1700 aí, né, a 1800, quando a gente vivia essa fase do Brasil colônia, fundado na exploração do ouro, toda a mão de obra disponível, ela estava empregada na mineração. Todos os homens estavam trabalhando na mineração e muitas mulheres também, né? As mulheres que conseguiam ficar em casa ali cuidando da sua família, elas não tinham à sua disposição feijão para comprar ou milho para comprar. Não tinha ninguém produzindo isso. Você não tinha grandes fazendas de milho, grandes fazendas de feijão, grandes plantações de mandioca, porque estava todo mundo trabalhando na mineração. Então, o que essas mulheres tiveram que fazer para sustentar as suas famílias? Elas tinham que ter um quintalzinho no fundo de casa. Nesse quintal, normalmente tinha um roçado, onde se plantava milho, onde se plantava um pouco de feijão, alguns grãos. Tinha um galinheiro, onde se criava galinha, tirava o ovo ali todo dia, né? E tinha aquele porco. Você vai criar ali 2, 3 porcos, porque o porco, ele é a carne de festa de Minas Gerais, né? A galinha é a nossa carne do dia a dia. O porco é a carne do casamento, é a carne do Natal, é a carne do aniversário, né? Então, esse quintal mineiro, né, que foi o que deu ingrediente para a nossa cozinha se evoluir, ele é um quintal que ele foi feito para subsistir a família, para dar alimento para a família poder crescer ali. E ele nasceu exatamente dessa falta de condição, né? Todo mundo estava preocupado em tirar ouro, não tinha ninguém para plantar comida, né? E é bem interessante, Caio, que eu entro, chefe, para a cozinha e eu não gostava de cozinhar, né, cara? Me tornei cozinheiro por uma particularidade com você também. Você trabalha na área da cozinha e depois, né, vem da área do direito, né? Exatamente. Inicialmente eu sou geógrafo, né? Minha formação humana é geógrafo. E depois eu entro para o universo da cozinha e aí ocorre o encantamento, né, cara? E principalmente da cozinha mineira. Quero te visitar aí no futuro próximo, levar uma cachaça José para ti, que é a minha marca, cara. E o Limão Capeta, outro dia, eu estive numa propriedade rural aqui em Visconde do Rio Branco. Eu parei de ouvir o João, gente. Eu estive numa propriedade rural, Caio. Não estou ouvindo. Alô? Oi. Alô, Caio, me ouvindo? Não, eu tô te ouvindo falhando muito. Não pode Agora ser. voltou. Ótimo. Maravilha. Eu até entrei com arroz aqui, ó, João. Senão a gente ia perder o ponto do caldo.
E olha essa imagem, que coisa maravilhosa. Nossa, mano. Se o JK fosse vivo, possivelmente ele estaria almoçando aí hoje, o Caio. Ah, que honra seria. Era o frango com quiabo, né? Mas ele possivelmente gostava. Eu acho que ele ia provar essa galinhada aqui, não ia? Com certeza, cara. E agora, olha só, eu vou subir o fogo, vou colocar o meu restinho de caldo que eu tenho aqui, pra gente acabar de cozinhar esse grão. E aí, eu tenho aqui, pra gente coroar essa galinhada, né? Eu tenho aqui 2 coxas de frango assado. E eu tenho a pele da sobrecoxa, que eu coloquei desfiada aqui no meio. A pelezinha crocante. Então eu vou voltar isso aqui pro forno, pra dar uma aquecida. E aí, a gente vai finalizar a galinhada com isso por cima. E eu separei aqui, ó, tava pensando, pô, em que prato que eu vou servir essa galinhada? Em Minas Gerais a gente serve panela na mesa, né? Melhor ainda se for de ferro, que mantém a comida quente por mais tempo. Então hoje a gente vai servir a galinhada nessa panelinha de ferro aqui, que é um dos produtos que orgulha Minas Gerais, né? Minas Gerais é o maior produtor de panela de ferro do Brasil. Então a panela de ferro também é nossa. E com certeza, cara, o seu Zé Luiz lá de Divinópolis, que é um grande amigo, né? Exatamente. Distribuidores de panela de ferro aí desse Brasilzão, cara. Lá da Fumil, eu fui lá visitar ele semana passada. Gosto muito dele, eu sempre levo cachaça lá pra ele, de cobra. João, passar aqui de Divinópolis. Tem o pessoal lá de Cláudio também, que é muito legal na produção de panela de ferro, né? Mais um dos orgulhos aí do nosso estado. Com certeza. Aqui, ó, eu vou entrar com um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de pimenta do reino. E aí, eu vou ter que colocar aqui um molhinho de pimenta, né? Que um prato desse, ele tem que ter uma pimentinha. Ô, Caio, o limão cravo, que a gente chama de limão rosa, capeta, né? Que é um limão enxerto. Você entra com ele no final? Eu entro com ele no final, porque eu acho que esse tipo de prato, ele tem que ter uma acidez, né? É um prato mais colagenoso, igual eu falei, ele dá aquela pregada na boca. Ele é um prato que tem uma quantidade razoável de gordura. Então o limão ele ajuda a quebrar um pouquinho disso, né? E você foi muito feliz aí usar o limão cravo. Eu estive numa propriedade rural em Visconde Rio Branco, quando você foi fazer uma live, né, com o chefe Thiago Caiafa, aqui na academia. E aí todos os limões que foram utilizados foi eu que fui buscar aqui no produtor rural, cara, para ser utilizado pelos alunos. Eu gosto demais do limão capeta, porque o limão capeta, ele traz acidez, mas de uma forma um pouco mais frutada do que o limão Tahiti, né? Ele não é só uma porrada de acidez na boca, ele tem o gosto de fruta também. É o limão que eu mais gosto, cara. É meu preferido também. Aqui eu vou colocar um pouquinho do pimentão amarelo, eu coloco ele aqui na hora que o arroz está cozinhando, porque eu gosto dele trazendo mais frescor para a galinhada mesmo. Não gosto tanto de colocar ele no refogado, porque acho que ele some um pouco. Então eu coloco aqui ele nesse momento final, que ele vai começar a cozinhar, né? Mas ele não vai ficar completamente murcho. Minha galinhada, ó, já tá bem caldosinha. Olha que beleza. Tá dando pra ver aí, João? Com certeza, tô babando aqui, cara. Você tá me matando. Essa semana eu tive uma contaminação. E chegando na hora do almoço, hein, a boca vira um brejo. Nossa, mãe, cara. E aqui agora eu vou colocar a Ora Pronobis, que pra mim ela é a rainha das punks em Minas Gerais, né? Punk, pra quem tá assistindo a gente aí, não tá habituado com esse termo, são as plantas alimentícias não convencionais, né? Mas eu falo que Ora Pronobis ela é punk fora de Minas Gerais, porque aqui em Minas Gerais ela é convencional, sim. Né? Com certeza. A Ora Pronobis tem uma história muito legal. A Ora Pronobis ela é típica lá de Sabará, apesar da gente encontrar ela no estado todo. E Ora Pronobis em latim significa orai por nós. E esse acabou sendo o nome dessa planta porque dava muito nos muros das igrejas, né? E tinha um momento na missa que o padre falava Ora Pronobis e ele estava de costas para o público, né? Era o momento que ele ficava de costas e começava uma oração.
naquele momento as mães falavam para os filhos, as criancinhas, irem lá no muro da igreja para roubar o ora pro nobis do padre. Porque o ora pro nobis é uma fonte muito rica de proteína, né? E ele também tem aquela babinha do quiabo, então ele é muito bom para engrossar caldo, dar sustância, né? E voltando para aquele tema que a gente estava falando, né? A cozinha mineira é uma cozinha fundada na necessidade de subsistir. Então aquelas mães viravam para os seus filhos e pediam para ir lá roubar a ora pro nobis do padre, porque elas tinham que prover alimento ali para suas famílias, né? E aí ficou esse nome. E é interessante, Caio, até o Coiate que falou agora contigo aí, o Coiate tem um livro, né, Cores e Sabores de Minas, que tem essa história que você comenta do Urapinópolis. E é interessante também a gente salientar aquela bela história que as casas de Minas tinham as mesas e as mesas tinham gaveta. Não era para esconder a comida, né, de quem chega, na verdade era para esconder a pobreza que era materializada no prato. Né? Você identificava se uma família era muito pobre ou não pelo aquilo que ela estava comendo. Né? Isso é muito interessante dentro da nossa história da vida. É verdade, isso é legal mesmo. E aí, João, a gente está chegando para o momento de finalizar a nossa galinhada. O que eu gosto de fazer aqui, ó? Eu vou colocar uma gema de ovo. Essa gema de ovo vai ajudar a dar uma liga aqui para esse arroz, né? Ele vai reforçar aquela ideia da pregada na boca. Eu vou colocar aqui o suquinho do nosso limão capeta para trazer acidez para a nossa galinhada, que é mais do que necessária. E aí agora nós vamos no nosso cheiro verde mineiro aqui, que é uma mistura de salsinha, coentro e cebolinha. Olha lá. Vamos dar uma misturadinha. Isso eu já faço com fogo desligado, tá, João? Porque se o fogo tá ligado, as ervas pedem aroma, o limão amarga e a gema do ovo. São 3 coisas que a gente não quer que aconteça com a nossa galinhada aqui. Então, ó, galinhadinha tá no jeito. Eu vou deixar ela de lado aqui para eu aquecer 1 minutinho essa panelinha de ferro, que é onde a gente vai servir a nossa galinhada. E eu vou dar um último aquece aqui naquele nosso quiabinho que a gente tostou. A gente tostou e deixou ele reservado, né? Então eu vou aquecer ele aqui 1 minutinho só para ele voltar para a temperatura. E aí a gente já vai empratar. Vou inclusive já ir passando a galinhada aqui para essa panelinha de ferro. Que maravilha, Caio, gente. Desculpa a provocação, você não idealizou ou não pensou na possibilidade de escrever um livro aí sobre as suas memórias, sobre essas receitas? Ah, esse é um plano, viu, João? Tá faltando arrumar um tempinho para isso, mas nós vamos dar um jeito. Eu também, cara. Então, na hora que você precisar de alguém aí pra te ajudar, você pode contar comigo. Tá? Ó, maravilha. Vai ser maravilhoso isso. E tá bonito isso aí, cara. Não tá? E a gente gosta de servir com muita fartura aqui em Minas Gerais, né? Então a gente coloca aqui na panelinha. Ainda sobra esse chorinho aqui, que é o chorinho do chefe, né, gente? Vou deixar até separado ali no canto. Nosso quiabinho já aqueceu. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui por cima do arroz. O Caio, eu pretendo fazer uma visita para você em breve, hein? Tô te devendo essa. Ó, vai ser um prazer te receber aqui no jardim. Vou levar uma castanheira aí pra ti, cara, com 4 anos, que é a minha... Ah, aí sim. Nós estamos até no lugar certo disso, que eu tô cozinhando aqui hoje no bar do jardim, então tá no lugar certo da cachaça. Ó, que bom, fico feliz. Ó, então aqui a gente arrumou o quiabo. Eu vou colocar o espetinho de frango, de coração de frango, né? Colocar um do lado, outro aqui do outro.
Eu já vou desligar o fogo, porque a minha panela já aqueceu. E parabéns pelo coração aí na finalização também, porque coração quase ninguém, os cozinheiros em geral não usam e não escrevem sobre coração. E coração é entrada de churrasco, né, cara? Se pegar, né, na cultura gaúcha. Coração, nossa, eu acho uma das coisas mais gostosas que existe na vida. Os miúdos, coração e fígado. Eu falo que 2 ingredientes que eles não têm defeito é coração e pele de frango. Quem não gosta disso, boa gente não é. Com certeza. Então, ó, vamos colocar aqui a coxa do frango. Aqui eu tenho um ovinho cozido. Aqui é com a gema mole que a gente gosta, sabe? Vou deixar ele ali. Vou colocar já um pouquinho de sal no ovo. Ó. Ele tá entre o molê e o ovo duro, né, Caio? Assim ele é exatamente o ovo molê. Esse aqui é o molezinho. Que bom. Olha lá que maravilha. Aí eu vou finalizar aqui com 2 pelezinhas de frango bem crocante. Que pele de frango, como eu disse aí, é os meus ingredientes preferidos. Então a gente coloca uns pedacinhos aqui, ó, da pele de frango. E vou colocar mais um pouquinho de cebolinha, né? Cebolinha nunca é demais. Colocar um pouco de cebolinha aqui no ovo, um pouquinho no frango. Ó. Ih, nossa senhora. A boca virou um brejo aqui, viu? E aí, só para finalizar, umas gotinhas do limão capeta. Gente, isso tá bom demais. Tem que acabar essa gravação logo que eu preciso comer esse trem aqui, ué. Ó. Aí você maltratou tanto a Helder como o João Simoncini. Você mata a gente. Nós vamos ter que... Vocês dois vão ter que comer por pensamento aí, né? Vão ter que imaginar o sabor. Quando vocês vierem aqui no jardim, eu prometo fazer pra vocês, hein? Então você me aguarde aqui sábado ou domingo, eu tô passando por aí, cara. Eu tenho que ir a Belo Horizonte buscar uns pratos, tem que levar uma cachaça pro Puiate. Tô esperando. Aí sim. Vou levar a castanheira aí pra ti, 4 anos, vai ser lançado em outubro. É um extra prêmio. Aí, ó. Tá aí nossa galinhada mineira. Excelente. Com ovinho mole, coraçãozinho de frango, frango assado, quiabo e a hora pronobis, né? Que é o nosso mato, que na verdade é ouro. Ô João, tá me ouvindo aí? João, Perfeito, Caio. Ô, gente, vocês não sabem, eu tô aqui no jardim, se vocês estão percebendo, eu tô aqui no jardim, ó. Aqui olha que bonito esse lugar. Isso aqui é no barzinho do Gastobar do Caio, cara. Isso aqui é ponto turístico de Belo Horizonte, sabia, João? Não, eu vou ir, por isso Quem vem a BH, fica claro aí para quem estiver assistindo aí nossa live aí, tem que vir aqui conhecer esse espaço maravilhoso. É um jardim de verdade. Eu estou exatamente dentro do jardim. Olha aqui que bacana que tá isso aqui, ó. Tá vendo? E vocês não imaginam que o cheiro já está me incomodando aqui, viu? Eu já salivei com a castanheira do João aí, que estou doido para tomar uma já. Com essa galinhada não vai ser nada difícil, né? Pois é, tá vendo aí? Eu fiquei tão emocionado com o Praia do Caio, que eu vou levar uma Baby Quedas de Otávio e da Rosana Romano, que são meio de Belo Horizonte, que são de Picanão, e vou levar uma castanheira minha, cara, aquele nossa, ei, vai, bacana demais, e combina demais com essa comida que tem alma, né? Tem cheiro de história, lembra avó, casa de vó, lembra tudo, né? Esse é um prato aí que é prato de vó mesmo. Exato. E ligado à sustentabilidade, que é muito importante, que a nossa cozinha já é sustentável por si só, né? E aí eu queria até aproveitar e agradecer aqui que esse evento só está acontecendo pelo patrocínio da Belotur, através da Prefeitura de BH. A realização é minha com o Instituto Eduardo Frieiro, a gestão é do Espaço Ampliar, e temos uns apoiadores também que estão com a gente aí também, a Frente da Gastronomia Mineira, a Cumbuca, o Mercado Central, a Emater, o Centro Universitário UNA e também o Slow Food BH. Todos aí dando um apoio tremendo para os nossos encontros criativos da gastronomia de Belo Horizonte.
celebrando a 7ª edição da Semana da Gastronomia Mineira, né? Que a gente comemorou o Dia da Gastronomia agora, dia 5 de julho, né? E eu acho que está coroando com esse prato, cara, isso, como eu disse, essas lembranças, memórias gustativas que a gente tem na nossa culinária, que é uma das mais expressivas do Brasil, é muito legal, né? Isso nos deixa muito cheio de orgulho, né? Caio, parabéns pelo seu trabalho, né? E volto a dizer, gente, isso aqui é um espaço turístico maravilhoso. Venha conhecer, a gente está aqui numa área super gostosa, fácil de estacionar, fácil de chegar e rola mesmo de vir cá tomar um drink. Vocês estão vendo atrás o arsenal que ele tem atrás dele ali do Caio, ela tem um arsenal de tem um bebidas bocadinho, ali. né, o Pujate? E aqui a gente fala que é um refúgio, né? Porque a gente está no meio da cidade, mas a gente tem essa área verde super gostosa. Então a gente fica muito feliz de receber os nossos clientes aqui no meio dessa tranquilidade, né? E os nossos clientes, parece que quando eles entram aqui, eles ficam até mais calmos no meio dessa nossa florestinha urbana, né? Valeu então, gente. Quero agradecer a vocês. Agora, o João e Eudeia, vocês me perdoem, mas a degustação, vocês estão à distância, a degustação vai ser eu, Caio e o cinegrafista aqui. A gente só vou fazer um pedido ao Caio e a você, hein? Vamos lá. Que vocês tiram uma foto bem bonita que eu vou postar no meu Instagram, no José Simoncini, que é homenagem ao meu pai, Caio, que é a minha marca, é José. E faço questão de te visitar aí no sábado ou neste domingo agora. Bem? Com certeza, nós vamos combinar. E foi um prazer fazer esse bate-papo com você. Agradeço o Pujate aí pelo convite, a Belotour e todos os apoiadores desse projeto que é tão enriquecedor aí para a nossa gastronomia. Valeu, gente. Muito obrigado. Beijo no coração de todos. Tudo de bom para vocês. Um abraço. Até mais.